Olá, queridos irmãos, sejam bem-vindos a mais um Dia a Dia com Deus. Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 5, em Gálatas, também no capítulo 5, está repreendendo os cristãos de Corinto e da Galácia com relação a pecados específicos no coração, ou de determinado irmão, ou de doutrinas nocivas sendo toleradas, mesmo que pequenas. E ele vai usar um provérbio dizendo: não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Ele está usando isso para quê? Quando você vai fazer um pão e você, no seu preparo, você usa um fermento para que aquela massa, ela dobre, multiplique o tamanho, ela enche. E para 1 quilo de farinha, por exemplo, os ingredientes, você usa uma pequena quantidade de fermento. Uma pequena quantidade é suficiente para atingir, levedar toda a massa, de forma que aquele pequeno fermento alcança a massa inteira e ela incha. Ele usa esse termo para dizer o quê? Que pequenas coisas dentro da igreja, pequenas coisas dentro do coração, não tratadas, têm o poder de levedar, influenciar uma igreja inteira, uma família inteira, uma repartição, uma instituição inteira. Isso acontece com frequência, quando temos irmãos no nosso meio com feridas no coração, com problemas simples, mas que não são resolvidos, com contendas que não tratam. E essas coisas que parecem pequenas crescem de duas formas. Primeiro, crescem no coração do irmão. Feridas, mal-entendidos, alguns traumas, confusões, e a pessoa não compartilha aquilo. E ela vai gestando no coração ódio, inveja, vingança, sentimento de desprezo, sentimento de inferioridade, vai criando na mente dela pensamentos estranhos. Essas pessoas não gostam de mim, fulano tem problema comigo, eu devo ter algum problema, deve ter alguma situação que faz com que essas pessoas não gostem de mim, vai acumulando pensamentos. E nesse processo de mal-entendido, de feridas, que são encobertas, Satanás trabalha, ele aparece, porque ele vê corações vulneráveis, férteis, propícios para lançar um ataque, porque essas pessoas não se guardaram, não se apoiaram nas escrituras para lidar com esse problema, não compartilhar esse mal-entendido, essa dor legítima ou ilegítima. E ele vai se aproveitar disso e vai lançar suas setas. Ele vai potencializar, vai colocar coisas na mente e no coração. Olha, não amam você, não gostam de você, estão pensando assim, tratam melhor esse do que você é desprezado. E essas pessoas com o coração vulnerável vão acreditar nisso, vão acreditar. Então aquela pequeno mal-entendido, aquele pequena pitada de falha vai levedar, não foi tratada, não foi exposta, não foi compartilhada, e vai inflamar todo o ser daquela pessoa, toda a mente, todo o coração. E aí entra o cumprimento do texto. Uma pessoa inflamada, ela tem o poder de inflamar tantas outras, e aquilo que é camuflado e não tratado, ela vai compartilhar com outros irmãos, com outras pessoas, outros membros da família, os filhos, esposa, o marido, os irmãos da congregação local, de modo que aquela repartição ou aquele círculo que ela tem envolvimento será todo afetado. Aí se compra um pouco de fermento, uma pessoa, um homem inflamado, ferido, leveda toda a massa, influencia, inflama o restante da congregação, da comunidade,
da família. E todos esses ficam com as mesmas ideias. Também não gostam de mim. Também me rejeitam. Eu concordo com você. E começam julgamentos injustos serem feitos. Julgamentos que não têm critérios nas escrituras. As pessoas então começam a criar barreiras, bloqueios, uns contra os outros, contra a igreja, contra os irmãos, contra membros da família. Começam a fazer julgamentos uns contra os outros, contra os irmãos, contra a igreja e também contra membros da família, injustos, julgamentos injustos. E vai acontecendo aquela inflamação, a levedura, por causa de um homem, uma mulher ou de um casal, feridos, magoados, ressentidos, que não trataram isso de forma bíblica. E isso traz muitos males para o reino de Deus. Isso destrói famílias inteiras. Isso divide famílias. Isso destrói igrejas. Divide igrejas. E quem sai ganhando com isso é só Satanás. Porque tudo que divide, enferma, cria muros, bloqueios, feridas, traumas. Tudo isso favorece só Satanás e o seu reino. Isso não é saudável. O que nós temos que fazer para evitar, para estancar a levedura antes que ela contamine o corpo todo, antes que toda a família se comprometa, toda a igreja se comprometa? Temos que estancar, temos que ir na fonte, no nascedouro, e dissipar esse mal, tirar o fermento dali, a levedura. O que é isso? Se você é a vítima, ou se você é o ofensor, é de você que está partindo isso, é você que está contaminando os outros, é você que está fazendo comentários que não deve contra seu pai, sua esposa, seus filhos, seu pastor ou sua igreja. Pare com isso imediatamente, se arrependa disso, porque isso é pecado, e vá lá e trate isso cara a cara. Se você tem um problema, tem um mal, legítimo ou ilegítimo, não é dessa forma que você trata. A forma bíblica é procurar aqueles pelos quais você tem se sentido ofendido e tratar. Por que assim, por que assado? Expor o problema. Se for legítimo, você vai ser ouvido. Se não for legítimo, você vai ter que se arrepender. Você não pode continuar cobrindo isso. Se você tem mal, um dilema, uma ofensa, uma ferida, uma mágoa, você deve expor ela para que ela seja tratada. E se alguém errou, pecou contra você e causou ela, você deve perdoá-la. Se você estava errado e se equivocou, ultrapassou os limites, então você deve pedir perdão e se arrepender do que você fez. Agora, se você é a vítima, você foi levedado, você foi manchado por esse que ficou com o coração ferido e enfermo. O que você deve fazer? Você deve tirar isso do seu coração, procurar as fontes, ouvir outras versões, ouvir aqueles os quais estão sendo acusados por esse. Ouve a versão do seu marido, ouve a versão do seu esposo, ouve a versão dos seus filhos, ouve a versão dos seus pais, ouve a versão dos seus pastores, ouve a versão dos presbíteros, dos irmãos idôneos, ouve a versão dos que estão sendo acusados. E assim você tira as suas próprias conclusões e não fique enfermo, inflamado pelo que o irmão está dizendo, pelo boato do irmão. Trate isso. É assim que se trata. Estamos em um ambiente, uma sociedade de pecadores, em famílias de pecadores, em igrejas de pecadores. Falhas, contratempos, pecados vão acontecer. Agora cabe a nós lidarmos de forma bíblica com esses problemas, para que o nome de Cristo seja preservado, não seja lesado, para que a igreja de Cristo seja preservada, não seja lesada, e para que esse mal saia do meio do povo de Deus, seja extinto. O Senhor veio para reconciliar, unir. Nós somos pacificadores e não divisores, e não promotores de contenda. Isso vem do diabo, isso tem que ser dissipado. Amém?
Dá o teu like aí, por favor, se inscreva no canal Paulo Júnior Oficial e compartilhe a mensagem para onde você entende que existe fermento levedando. Deus abençoe, um forte abraço.